nós temos falado sobre uma mente transformada. Por que nós precisamos de uma mente transformada? Uma vez que, na maioria das vezes, nós fomos formados, olha que interessante, você e eu fomos formados por influências, por pessoas, por contextos, por um ambiente, não é? Tanto é que a própria sociologia entende que o homem é fruto do meio, não querendo polemizar jamais, mas biblicamente falando, o homem pode sim, obviamente, até porque a Bíblia fala isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Bem, então não há o que questionar que o meio influencia o homem, ok? Mas a formação, a existência, o ser do homem foi determinado por Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, biblicamente falando, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, à luz das Escrituras Sagradas, ainda que a sociologia entenda, e eu também, que o homem pode ser influenciado pelo meio, porque, já disse e repito, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Dito isto, podemos entender que uma influência e formação de bons hábitos, bons costumes, pode ser sim formada, ligada ao homem através da convivência. Porém, insisto em dizer que a formação, não a informação, mas a formação, a origem do homem está na vontade de Deus de criá-lo à imagem e semelhança dele mesmo. E disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois das Escrituras Sagradas, em Romanos capítulo 8, você vai encontrar a partir do versículo 28, quando a palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou, nos justificou, nos predestinou para sermos semelhantes, conforme a imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus na criação sua, minha, nossa, do homem, foi criar-nos à imagem e semelhança dele. O pecado aqui, eu quero deixar claro que a base, o fundamento deste é a rebeldia, a rebelião, a desobediência, a contrariedade, contrariar o mandamento de Deus. Então, o homem, querendo ser como Deus, contrariou, pecou, desobedeceu, se rebelou contra a ordem, contra o mandamento de Deus. E então, por causa desta rebelião, por causa desta rejeição ao mandamento, à orientação, ao princípio, ao fundamento de obediência, ou seja, pecado é igual a desobediência, desobediência é igual a pecado. O homem então se tornou agora escravo do pecado. E aí, o que nós, você e eu conhecemos deste mundo é um mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz no pecado, um mundo controlado por um sistema maligno, corrupto, perverso, ímpio, iníquo. Bem, este mundo então pega agora este homem que na sua natureza é pecador, natureza, ele nasce com esta natureza, ele em iniquidade é formado, pelo pecado ele é dominado, e obviamente, dominado pelo pecado, escravo do pecado, com uma natureza, o que faz com que ele naturalmente peque, desobedeça. Pecado é igual a desobediência. Naturalmente ele desobedece ao mandamento, à palavra de Deus, para satisfazer os seus desejos, instintos, as suas vontades. Então este homem agora sim,
influenciado por este mundo que jaz no maligno, ele manifesta todo tipo de perversidade e desobediência à palavra de Deus. E por que então nós, você e eu, precisamos de uma mente transformada? Esse é o ponto. A mente transformada nos leva, nos capacita, abre o nosso entendimento. Foi isso que Jesus fez depois da sua ressurreição, quando se apresentou aos discípulos. Diz a Bíblia que ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, uma mente transformada nos permite receber a revelação da palavra de Deus. Uma mente transformada nos leva, nos conduz a uma experiência de libertação do pecado. Uma mente transformada permite que você e eu agora não vivamos mais para satisfazer os nossos instintos e desejos humanos, porque do pecado nós fomos libertados, livres do pecado, pelo poder do Evangelho, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Tudo isso que eu estou citando para você são textos bíblicos que dizem, que declaram que você e eu, em Cristo Jesus, fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça, que nós éramos pecadores, mas em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Mente transformada entende com clareza que agora você e eu não somos mais escravos do pecado e não vivemos mais para satisfazer os nossos instintos humanos. Paulo diz: falo pela fraqueza da vossa humanidade, da vossa carne, que vocês possam vigiar em todo o tempo, estar atentos em todo o tempo, dominando este corpo que tem desejos. O pecado não habita mais dentro dos filhos de Deus, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado de dentro de nós, para habitar dentro de nós com sua vida ressurreta, com sua vida agora transformada, a sua e a minha vida transformada pelo poder de Deus que opera eficazmente em nossas vidas. Então, a mente transformada me leva aonde? Me leva a entender estas verdades. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo. Qual mundo? O sistema que jaz no maligno. Mas sede transformados, não reformados, transformados pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente pela palavra de Deus. Eu renovo a minha mente quando, diante das circunstâncias e da realidade, dos fatos, eu olho para o fato em si, a verdade, a realidade, e digo: ainda que eu esteja entendendo intelectualmente, racionalmente, presencialmente, até no meu corpo, sentindo a realidade desta verdade, é um fato, eu posso declarar sobre este fato, sobre esta verdade, uma verdade superior ao meu próprio sentimento e à minha própria realidade. Qual que é? A verdade da palavra de Deus. Gente, isto é tão claro que a Bíblia nos leva a entender que felicidade nem sempre você e eu teremos. Olha que interessante. Eu não preciso estar feliz em todo o tempo, mas eu posso me alegrar em todo o tempo. Mas qual que é a diferença de estar feliz e ser alegre? Felicidade é um estado que depende das circunstâncias. Para eu ser feliz, normalmente eu preciso ter realizado os meus desejos, eu preciso alcançar meus objetivos, meus propósitos. Envolve muito mais as minhas emoções, meus sonhos, minhas percepções. É felicidade. Alegria, olha só, preste atenção nisso que vai ser muito bom para a sua vida. Alegria é um estado de espírito produzido pelo Espírito Santo que habita em nós. Alegria não tem necessária ou obrigatoriamente uma relação com felicidade.
Eu posso estar vivendo um momento em que as minhas emoções, em que a minha expectativa tenha sido frustrada, não alcançada, não realizada, as minhas expectativas, e por isso eu não estou feliz. Porém, a alegria que vem do Senhor é uma alegria, repito, que é fruto do Espírito. Tanto é que Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz que a alegria é fruto do Espírito e não a felicidade. Quando você vê o apóstolo Paulo nas Escrituras Sagradas falando-nos sobre o momento que nós devemos viver, mesmo diante das tentações, provações, tribulações, lutas, necessidades, perseguições, você vê que nós somos orientados lá em 2 Coríntios capítulo 12, lemos isso segunda e terça, não vou ler hoje de novo, você pode rever as lives, e você vai ver que ele manda que nós nos alegremos, que vem do Senhor, uma alegria que ele produz em nós por meio do seu Espírito Santo. E eu gostaria hoje, então, já que estamos aqui refletindo sobre essa questão de uma mente transformada, e uma mente transformada nos proporciona, nos leva a viver algo que só Deus pode fazer em nossas vidas, só Ele pode gerar em nossas vidas, por meio da sua palavra, por meio do seu poder. Então você tenha paciência aí com a nossa internet, né? Aí fala que está instável, cai, levanta, trava, destrava, mas vai segurando aí, vamos ver se a gente consegue caminhar um pouquinho mais, não é? Então abra comigo Hebreus capítulo 12, que como eu faço essa live aqui de uma zona rural, né? Um distrito aqui de Pontal, então às vezes eu faço pelo 4G, às vezes volta para o 3G, às vezes não volta para nenhum, vai para outro lugar, não sei aonde, mas enfim, tenha paciência, abra comigo em Hebreus capítulo de número 12, para você acompanhar comigo. Se cair, você continua lendo e refletindo na palavra, e deixe que a palavra entre na sua mente. A palavra de Deus é que renova, gente, é a palavra que transforma a nossa mente. Guarde isso no seu coração. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Os fatos, a realidade está aqui, presente, estou sentindo, estou vivendo, estou sabendo, não ignoro, não sou bobo, não sou uma pessoa que quer tampar o sol com a peneira. Eu sei da verdade, eu sei da realidade, não nego, mas a palavra de Deus sempre será uma verdade superior a qualquer verdade que eu esteja vivendo. É isso que eu quero que você e eu possamos experimentar nesta manhã e para sempre. Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, primeira coisa, para uma mente renovada, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Primeira coisa, liberte-se de tudo que atrapalha a sua mente de ser renovada. Todos os conceitos, né, todos os paradigmas, para usar a palavra bonita, todas as influências, todo aprendizado, toda a tradição, tudo que você recebeu na sua vida, não importa se vamos concordar com sociólogos, se foi influência, se não foi, se foi formado pelo meio, se foi formado pelo princípio, eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte: a Bíblia diz, a palavra de Deus está falando para você e para mim, para nós nos livrarmos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você sabe que para sermos livres do pecado já está estabelecido, você e eu, através de Jesus. Você sabe que esta corrida que nos é proposta já está feita, estabelecida, já está selada, concluída, celebrada na pessoa de Jesus, quando ele disse lá naquela cruz: está consumado. Quando Deus disse: eu elegi você, eu escolhi você antes da fundação do mundo, para que você fosse meu filho, para que você fosse feito semelhante, parecido, conformado à pessoa do meu filho Jesus. Então guarde isso no seu coração, corra, porque esse é o plano de Deus para a sua vida, remindo
tempo, remindo os dias, remindo a nossa vida aqui nesta terra, para viver para a glória dele, porquanto os dias são maus. Corra então, com perseverança, a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Olhe para ele. As circunstâncias nós não ignoramos, as circunstâncias, a realidade, a verdade, os fatos nós nunca negamos, mas eu disse e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Eu vou repetir sempre que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não importam os fatos, não importa a realidade, sempre haverá uma verdade maior do que qualquer realidade, fato, verdade que você e eu estejamos vivendo, e esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha para Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Ele já estabeleceu uma história para a sua vida. Eu rejeito na minha vida qualquer ideia de que eu vou fazer a minha história. Eu não vou fazer história nenhuma. Eu não sou autor da minha história. O autor da minha história é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da minha fé, da minha história, do plano, do projeto, do propósito, porque ele já estabeleceu para a minha vida a minha história antes da fundação do mundo, quando ele me escolheu. É isso que a Bíblia diz, e é nesta perspectiva, é nesta verdade que é muito superior à minha verdade, aos fatos e aquilo que eu posso estar vivendo, que eu vou caminhar e eu vou andar. Então a Bíblia diz assim: vocês vão olhar para ele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele, aqui a palavrinha maravilhosa aqui para esta manhã. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, foi proposta uma alegria, não felicidade. Propôs-se para Jesus uma alegria. Qual alegria? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus recebeu uma proposta, falou assim: olha, Jesus tem uma proposta para você. Estavam reunidos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disseram: nós temos uma proposta para você. Ele disse: qual é a proposta? É o seguinte, você vai lá, você vai deixar de ser Deus, abre mão de ser Deus, assume a sua forma de homem, sangue, carne, limitação e finitude, vai enfrentar Satanás, vai enfrentar principados e potestades, vai enfrentar a vergonha, o opróbrio, vai enfrentar o desprezo, vai enfrentar a humilhação, vai enfrentar a dor, vai enfrentar todo tipo de traição, de abandono, rejeição, tentação. Você vai ser tentado em todas as áreas da sua vida, você vai ser levado e de forma injusta, você vai ser crucificado, vai sofrer, você vai se contorcer, seu corpo vai sofrer, vai ser moído, sua alma vai ser destroçada. Deus, o Pai, vai te abandonar, vai virar as costas para você, e você vai passar por um período de trevas, você vai passar por um período de dor, de separação de Deus, mas tudo isso tem um objetivo: salvar todos os que estão na terra. Você tem uma proposta, você tem um propósito, a sua existência como Messias, como ungido, como Cordeiro de Deus, salvar os homens do pecado, livrá-los das garras de Satanás, dando-lhes vida nova, dando a eles agora a oportunidade, o privilégio de desfrutarem de uma salvação eterna, de terem neles habitando o Espírito Santo, o Pai e você, a Trindade habitando dentro deles, como sendo eles o altar de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus. Temos esta proposta para você, Jesus. E Jesus, vendo aquilo que seria feito, a alegria foi produzida nele. Pela alegria, ele se alegrou com a expectativa, com a proposta, com a possibilidade de salvar os homens, de transformar os homens, de fazer dos homens novas criaturas, de libertá-los do pecado, de torná-los semelhante a ele mesmo, cumprindo-se o projeto eterno de Deus de fazer com que ele, o nosso Pai, tenha muitos filhos semelhantes a Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem nem desanimem. Não cansa não, irmão, renova suas forças do Senhor, não desanima não, renove suas forças, renove sua mente. Mente transformada é mente que é renovada, mente transformada é mente que é levada cativa à obediência a Cristo. Renove suas forças. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus derramou. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Olha a palavra de ânimo. Você pai, você mãe, que fica passando a mão na cabecinha do seu filho rebelde, que fica fazendo pirracinha, batendo os pezinhos, se lançando no chão, deitando no chão, fazendo ali aquela pirraça. Deixa eu dar uma notícia para você. O nosso Deus é Deus que ama, e a prova maior do seu amor é que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas o amor de Deus nunca impediu que Ele nos disciplinasse. Quem ama, disciplina. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. A palavra é esta: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que faz com que você e eu, quando nós estamos pisando na bola, quando nós não estamos vivendo conforme deveríamos viver, Ele vem sim e nos corrige, nos disciplina. E então a Bíblia diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Para de ficar reclamando, murmurando, choramingando pelos cantos por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, tribulações. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eu disse e vou repetir: além superior da nossa verdade, da nossa realidade, dos fatos, existe a verdade de Deus na sua palavra. Renda-se a Ele, submeta-se a Ele, tenha sua mente renovada, transformada pela palavra. E então a Bíblia diz: você é disciplinado como filho. Deus te trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Quem é disciplinado e entra em rebeldia e faz mimimi e fica aí fazendo cabinho de guerra com Deus, não entendeu o que é filiação. Meu irmão e minha irmã, quando nós somos disciplinados por Deus, nós temos que nos render a Ele e saber que pelo sofrer, diz a Bíblia, Jesus foi aperfeiçoado, e não será diferente com você e comigo. Muitas vezes pelo sofrimento nós seremos também aperfeiçoados. Então as Escrituras Sagradas vão levando-nos além. Ela diz assim: quando você experimenta isso, nossos pais nos disciplinavam, versículo 10, por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Já preguei muito sobre isso aqui. Deus não está, entre aspas, primeiramente preocupado com a sua, com a minha, com a nossa felicidade, mas com a nossa santidade, porque Deus não nos chamou fundamentalmente para sermos felizes, mas nos chamou na sua base, na sua essência, no seu alicerce, para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Felicidade nunca vai levar-nos à santidade, mas a santidade com certeza nos levará à alegria e à felicidade, sim, de termos em nós o estabelecer da soberana, da sobrenatural vontade de Deus cumprida em nossas vidas. Lembre-se disso. Então a Bíblia diz: Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
Meu irmão, minha irmã, renove a sua mente, renove seu coração, renove pela palavra de Deus. E lembre-se, coloque isso no seu coração. Deus, o nosso Pai, este Deus maravilhoso, este Deus soberano, este Deus grandioso, este Deus que em todo o tempo tem prazer em nos abençoar. Este Deus está dizendo para você e para mim: renove sua mente, mente transformada, mente libertada, mente que desfruta da alegria do Espírito Santo. Lembre-se, a alegria é fruto do Espírito. Você pode, você deve se alegrar. Você tudo aquilo que Ele tem para nós. E nunca se esqueça: Espírito, alma e corpo. Ele trabalha as três áreas. Ele trabalha todo o nosso ser. Deus não só salva todo o homem, Ele salva o homem todo. Todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Por isso, se você ainda não o fez, faça nesta manhã. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele e descansa, que o mais Ele o fará.